Amém. Glória a Deus. Deixa eu só me colocar a mim mesmo aqui. Amém, amados. Glória a Deus. Sandra, som tá bom, Sandra? Podemos continuar? Amém. Glória a Deus. Tá todo mundo escutando, né? Só dá um. Bom, vou continuar aqui, tá? Pai querido, eu quero declarar mais uma vez sobre as nossas vidas a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça. Pedimos sabedoria para o estudo da tua palavra, Senhor, nessa bem-aventurança tão importante, que fala bem de perto, Senhor, as situações dos dias atuais, pessoas perdidas dentro da própria igreja. Por o Senhor, tenha misericórdia, abra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém, Sandra, Ângela, Tiago, glória a Deus, Rosângela. Amados, essa é uma parábola que é interessante. Xang, bom dia também. É uma parábola muito interessante. Nós podemos tirar algumas lições dela, podemos enfocar o número de pessoas que estão dentro da igreja, perdido dentro da igreja. São pessoas que talvez não se encontraram ou não sabem buscar o porquê que elas estão naquele ministério. E aí tem um problema muito sério que eu já quero adiantar, porque algumas pessoas, e nós vamos trabalhar isso ao longo do estudo, algumas pessoas entendem muito mal essa questão de chamado, essa questão de fazer algo, porque nós sempre colocamos de uma forma muito ufanista, né? Muito megalomaníaca, nós precisamos fazer algo para o Senhor. E às vezes você vai ter dentro de um ministério pessoas que são chamadas para serem intercessores, pessoas que são chamadas para estar ali na porta dando as boas-vindas, pessoas que são chamadas para organizar as cadeiras, pessoas que são chamadas para ser um empreendedor no sentido de investidor na casa do Senhor. A questão aqui não é discutir qual chamado eu quero, mas eu perceber aquilo que Deus está me levando. Tá? Eu nunca esqueço as palavras proféticas que foram lançadas, tá, na transferência de 2002 para 2003. Que quando a igreja Monte Hebron chegasse a um nível de maturidade espiritual, Deus estaria liberando algumas questões, jovens, adolescentes, mas Deus estaria levantando no nosso meio milionário pessoas ricas, empreendedores, pessoas de sucesso. Então, é interessante que todo mundo perseguiu naquela época somente essa terceira parte, mas se esqueceu do contexto. Então, nessa introdução, quero dizer uma coisa para você, meu amado, uma coisa que Deus está resgatando a minha memória. Tudo o que você fez ou tudo o que você fará na casa de Deus, especificamente na Monte Hebron, porque nós estamos na Monte Hebron, tá? Tudo que você fizer nesta casa, Deus vai fazer na sua casa, tá? Você se preocupou com alguma situação, Deus vai se preocupar muito mais, tá? A outra lição que nós podemos tirar dessa parábola, tá, é aquelas pessoas presas na religiosidade, tá? São pessoas assim que trazem um peso de usos e costumes, de comportamento que Jesus, às vezes eu penso, Jesus olhando, mas quem que está pedindo isso daí? Meu amado, eu não estou pregando libertinagem, eu não estou falando de liberalismo, você ser um cara liberal ou libertino, assim, tudo me convém, não é nada disso. Só que existem algumas questões que algumas pessoas colocam, né, na questão comportamental religiosa, que de fato não tem nada a ver com aquilo que Deus pede. Eu vou dar só um exemplo apenas. Tá? Alguns anos atrás, ter televisão, jogar futebol, brincar de futebol, era motivo de exclusão. Era motivo de exclusão. Tá? Então, hoje nós temos jogadores cristãos. O que mudou? O evangelho mudou? Não, não é o evangelho que mudou. É o entendimento, tá, de que muitas questões lá de trás elas foram pegas por até um autoritarismo de ministério, só que muitas pessoas hoje vivem isso. Tá? Vou dar apenas um exemplo dentro desse segundo ponto. O que é música secular? O que é música secular?
O que é música gospel? Às vezes nós entramos numa discussão, e eu já digo isso para algumas pessoas, eu sei que muitas pessoas se escandalizam, entendeu? Mas eu falo assim, gente, tem músicas seculares que tem muito mais a ver comigo, com a minha identidade, porque fala dos conflitos, fala das lutas, tá? Tem uma letra do Linkin Park que tem tudo a ver com o que nós vamos estar estudando hoje, que fala, as pessoas estão perdidas dentro de si mesmas. Tá? E às vezes eu tenho pessoas trazendo uma música porque é o crente que fez, mas o cristão, meu amado, eu já trabalhei com pessoas ligadas ao mundo gospel. Tá? Eles saem atrás de uma letra para vender, para fazer sucesso. Então, qual que é a intenção? Tá? Então, essas questões eu e você nós precisamos estar entendendo. Tá? Uma vez fui muito criticado quando alguém chegou para mim e falou assim: o senhor permitiria um levita tocar na noite? Meu amado, em primeiro lugar, eu iria acompanhar muito de perto esse levita. Segundo lugar, eu sei e iria estar com ele para ele brilhar nas trevas, porque na luz ele não precisa brilhar. Tá? Não é uma porta que eu estou abrindo, mas é dentro disso que nós vamos estar falando hoje. Tá? Essa dracma representa tudo isso, pessoas que buscam o ministério e não conseguem entender. E não adianta, talvez, você assistindo hoje, assistindo amanhã, ou alguém assistindo daqui a algum tempo, falar assim: eu não concordo com o pastor Sila. Eu não estou aqui para você concordar comigo. A minha oração é que você analise o que nós estamos falando, tá? E que você consiga viver uma vida, nossa, de alegria. Tá? Jesus dormiu, Jesus teve fome, Jesus se preocupou com coisas mundanas, com coisas seculares. Tá? No entanto, para o religioso, o lugar que Jesus tinha que ficar todos os dias era no templo. E no templo foi o lugar que ele menos foi. Então, é só questão para nós estarmos assim pensando, tá bom? Gosto muito dessa letra, ou dessa frase do Gaspar Huber, Ruberinos, né? O pessoal costuma chamar de Gaspar Uber, porque às vezes ele põe. Antigamente ele colocava só Uber, o primeiro nome. Hoje já não dá mais, né? Apesar de Uber com H aqui, tá? A igreja procura pelo cristão perdido. Esse é o título que ele deu para essa parábola, para a dracma perdida. Ele falou assim, que a parábola da dracma é exatamente aquele momento que vem falando, tá, daquilo que Deus estabeleceu. Então ele fala dessa verdade. Então, só recapitulando aqui, ó, a igreja procura pelo cristão perdido. Tá? Essa é uma parábola bem pequena, porém em sua simplicidade revela uma história completa e profunda. Tá? É uma parábola curta no meio de duas outras parábolas, mas com uma verdade interessante, fundamental, que eu e você precisamos, né? Por isso que esses caras estão sustentando um óculos. Às vezes nós precisamos aprender a enxergar as coisas pela lente de Deus e não pela nossa religiosidade, muito menos pelos nossos achismos. Entendeu? Alguns anos atrás, entendeu bem o que eu vou falar, alguns anos atrás eu tinha dificuldade, até com dança, meu amado. Eu vim de uma estrutura, eu fui 15 anos pastor batista tradicional. Eu tinha dificuldade com dança. Eu achava que Deus, não, mas para quê? Até que Deus ministrou no meu coração. Até que Deus mostrou na palavra dele a expressão da dança, o louvor através da dança. Então, eu estou colocando só um exemplo do Silas. Tá? Porque eu poderia ficar preso a uma religiosidade tradicional histórica humana, mas eu preferi ouvir a Deus, eu preferi orar a Deus, eu preferi buscar a Deus. Então, às vezes, nós precisamos trocar nossa lente para enxergarmos aquilo que Deus quer. Lembrando que Jesus contou a parábola da moeda perdida, ou da dracma, né, junto de outras duas parábolas, da ovelha perdida e do filho pródigo. A ovelha perdida nós estudamos no domingo passado, tá, que representa os fariseus, né? Esta dracma vai representar os escribas, né? Pessoas que estão no templo, mas não estavam ouvindo, né? O som que estava chegando picado, né? Que está todo quebrado, né? O lugar do som chegar. Então, essas três parábolas têm um tema em comum, tá, amado? Falam sobre algo ou alguém que esteve perdido depois, né, esse alguém é recebido de volta e tudo acaba em festa. Tá? As três palavras falam disso, as três parábolas. A ovelha que foi achada, a dracma que foi achada e o filho que voltou. E as três parábolas acabam em festa. Meu amado, quando eu e você, não só na questão de aceitar a Jesus,
Mas quando eu e você entendemos o plano e propósito de Deus para as nossas vidas, quando eu e você nos centralizamos em Jesus, há uma festa no céu. Então eu não tenho medo de dizer o que eu vou falar agora. Cada culto que eu e você nos quebrantamos, cada culto que eu e você pedimos perdão por uma situação, cada culto que eu e você falamos, Deus, eu preciso mudar aqui, há uma festa no céu. Há uma festa no céu. A festa no céu pela minha vida e pela sua vida não aconteceu só naquele dia. É uma festa contínua. Cada momento que eu e você nos posicionamos diante do Senhor, há uma festa no céu. Cada momento que eu deixo de olhar para aquilo que é a minha religiosidade, eu passo a olhar aquilo que Deus quer colocar na minha vida através do meu comportamento, das minhas atitudes, há uma festa no céu. Cada vez que eu amo, ou eu libero perdão, cada vez que eu oro por uma pessoa, cada vez que eu vou lá na casa do Senhor louvar em comunhão com os santos, tá? Há uma festa no céu. Cada vez que eu sou fiel nos dízimos, há uma festa no céu. Cada vez que eu sou fiel no meu comportamento fora das quatro paredes de uma igreja, há uma festa no céu. Então, a festa no céu é contínua. Essas três parábolas mostram não apenas a pessoa que se posicionou, a ovelha que foi encontrada e a dracma que foi encontrada, mas o que está por detrás dela, para mim, é muito mais importante. É a frase que nós vamos estudar domingo que vem, que o pai fala para o irmão. Você sempre esteve aqui. Tudo isso era teu. Você que não soube. Tá? Então, só adiantando a muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não sabem desfrutar da liberdade com responsabilidade, porque confundem liberdade com libertinagem. Isso é preciso amadurecimento espiritual. Tá? A história da mulher e sua dracma perdida harmoniza a vida cotidiana do primeiro século, porque é uma questão lá do contexto onde foi escrito. Quando Jesus usa essa expressão da dracma, existem algumas interpretações, nós vamos passar por elas, tá? Quais as possíveis. Eu não quero fechar aqui, é isso ou é aquilo, mas é interessante para você entender. A parábola, né, da dracma perdida também fala da forma como Deus busca o pecador perdido e se alegra com o seu arrependimento. Tanto da ovelha quando o pastor sai atrás, né? Vai atrás delas e ao encontrar a ovelha atrás dela, ao encontrar a ovelha perdida é uma festa, é uma alegria, tá? A mesma questão da parábola e a mesma questão do filho, do pai, né? No caso do filho pródigo. A diferença é que na primeira o pastor saiu atrás, né? Na segunda que nós estamos estudando, a mulher remexeu a casa, e na terceira, talvez que é a mais importante, e tem uma mensagem que nós vamos ver domingo que vem, o pai senta na porta de entrada da cidade todos os dias à espera daquele filho. Tá? Eu penso que muitas vezes na ministração coletiva da igreja há cura. E talvez Deus está ali, usando uma expressão, uma metáfora, né? Deus está ali, uma alegoria, Deus está ali sentado, esperando eu e você nos posicionar. Tá? Então é uma questão para nós analisar. Nela, né, nessa palavra, Jesus retratou o empenho de uma mulher que, ao perder uma de suas 10 dracmas, diligentemente se põe a procurar a dracma perdida. E aqui é importante, já vou entrando num aspecto, né? Ela poderia falar, ufa, eu tenho 9. Ainda bem que eu vou cuidar com mais atenção nessas 9. É aqui que entra uma questão que eu quero puxar para uma outra área de pensamento. Há muitas pessoas se contentando com 9 coisas, sendo que Deus tem 10. Há muitas pessoas dizendo, não, amém, é isso aqui que Deus tem para mim, não preciso mais projeto, não preciso mais ser um empreendedor. A própria palavra empreendedorismo não dói no ouvido, tem crente que tem medo dessa palavra. Né? Tem crente que fala assim, não, empreendedor é o empresário que está usurpando, ou está oprimindo, ou está... Meu amado, não é nada disso. Empreendedor é alguém que sai da sua zona de conforto com uma ideia, ou com um projeto. Tá? Você e eu, nós temos que ser empreendedores do reino de Deus, mas também na vida secular. Também na vida secular. Então, talvez Deus te deu algo e você está lá se contentando com 9 coisas, sendo que Deus tem mais.
né? Eu já vi pessoas assim com senso de humildade, como nós estudamos as bem-aventuranças, né, no projeto Caleb, há um senso de humildade que é idiotice. Ah, eu não preciso de um carrão, né? Porque com esse carro aqui, o carro é ostentação. Meu amado, ostentação, tá, é você ser idiota. Mas se Deus te deu condição de você ter o melhor, tenha, mas tenha sempre escrito naquele carro ou no teu coração Ebenezer. É Deus quem deu. É Deus que tem me ajudado. Então, veja só, essa única draga pode simbolizar tantas pessoas que abriram mão, pessoas que Deus estava fazendo, sua empresa vai crescer. Não, não, eu não quero ficar muito rico. Talvez pastores que vão ter a igreja crescendo também possa pensar a mesma coisa. Então, nós poderemos aqui ir para várias áreas. Essa dragma perdida pode representar muitas coisas. Tá? Então, com a parábola da draga perdida, a palavra de Deus nos ensina que começamos a perder o noivo dentro da própria casa. E é aqui que é uma questão que nós vamos trabalhar um pouco também, tá? Existem pessoas perdidas dentro da própria igreja. Existem pessoas perdidas dentro da própria religiosidade. E aqui é algo, meu amado, que a gente precisa olhar e compreender. Tá? Quando eu vejo tanto o Ministério Infantil quanto de adolescente, os professores, né, se ausentando da hora da palavra falada para ministrar para eles, sabe o que eu oro? Eu oro assim, primeiro, que for liberado no culto, na nave lá que a gente chama, também atinja eles. Segundo, sabe o que eu oro? Que aquilo que eles forem ensinar, seja no infantil, seja nos adolescentes, seja rema no coração deles. Porque é dano, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Então, quando você olha para essa perspectiva, você precisa entender o que Jesus estava talvez querendo trazer para essa draga. Por isso que eu falei, nós podemos trabalhar na pessoa perdida dentro de casa, da própria igreja, nós podemos falar das pessoas perdidas na religiosidade, presa em usos e costumes. É o que eu falei no começo aqui. Tá? Houve um tempo que crente que jogava futebol era excluído de igreja. Crente que assistia novela era excluído de igreja. Agora tem a novela gospel, pastor. Só assistimos a Record. Meu amado, qual que é a motivação, qual que é a intenção? Às vezes nós olhamos para uma atitude, mas nós não paramos para olhar a motivação. A pessoa, né, da viúva, né, que foi levar aquela moedinha, aquele único valor que ela tinha no gasofilácio, que Jesus falou, olha o coração dessa mulher, o que nós precisamos olhar não é tanto o valor, mas é a motivação daquela mulher, tudo entregarei. Aliás, eu sempre digo na igreja que é um cântico do cantor cristão antigo, tudo entregarei, tudo deixarei. Nós não cantamos mais isso. Eu brinco, né, que hoje nós cantamos tudo pegarei, tudo pegarei. Então, é uma questão que nós precisamos compreender isso. A religiosidade, o ritual, a liturgia, ela não é mais importante. Tá? Então a dracma era uma moeda grega feita de prata, bastante comum no tempo de Jesus. Aqui só para você entender um pouquinho sobre essa moeda. Essa moeda era o salário por um dia de serviço de um trabalho normal. Então significava muita coisa, significava 10 dias aqui. Há algum significado que nós vamos falar, tá, amados? Ok? As 10 moedas daquela mulher poderiam ter sido as economias de toda uma vida de trabalho também. Tá? Então ela pode representar sobrevivência. Eu entendo, mas tudo que eu já li sobre essa daga não é o caso aqui, tá? A da viúva que deu aquela moedinha, sim, era talvez a economia dela do mês. Aquela moeda eu já disse em algumas, já falei no Caleb, já falei quando nós estamos estudando. Tá? Eu já disse que aquela moeda da viúva pobre era uma moeda praticamente que o templo dava, né? O sumo sacerdote dava para as viúvas pobres, em cumprimento ao livro de Levítico, o profeta Miqueias, né? Sobre a atenção que deveria ser dado às pessoas pobres, tá? Necessitadas. E aquela moeda, ela poderia comprar uma cesta básica para o mês. Então, quando ela entrega aquela moeda, ela está dizendo, esse mês eu vou confiar no Senhor. E muitas vezes a matemática do dízimo é assim. Né? Não, isso aqui é do Senhor, eu vou confiar no Senhor. Então, por isso que eu entendo que aqui é uma questão, tá? Alguns estudiosos defendem que as 10 dracmas eram toda a economia da mulher da história. Então, como eu falei anteriormente, era toda uma questão econômica da parte dela, né? A Isa colocou uma poupança, assim. É muito visto isso, que era uma poupança talvez para o futuro, tá? Enquanto outros acreditam que as 10 dracmas faziam parte do seu dote e era usado como um tipo de adereço. Aqui que entra a maior probabilidade, tá, gente?
Todos os comentaristas entendem que as dracmas era algo que o noivo dava para a noiva. Então nós temos aqui um ritual do noivo mandando entregar uma de cada vez até completar 10, porque 10 é um número infinito, né, na numerologia hebraica. Tá? Você tem um que é Deus, você tem dois, tá? Que é o testemunho de dois, três, que é a Trindade, quatro, que são os quatro cantos da terra, que é os quatro chifres, né, do altar, cinco, a mão, responsabilidade, seis é o nove caído, tá? Então é o homem imperfeito, por isso que o anticristo é a trindade imperfeita, 666. Tá? Então 6 é o 9 caído, porque 9 é Jesus. 6 é o homem, 6 é o nome do homem. 7 é a perfeição, 8 é a aliança, 9 é Jesus e 10 é algo completo em si mesmo. Por isso que quando Daniel tem a visão das 10 nações, não necessariamente serão 10 nações, mas talvez seja toda a Europa se levantando contra, ou talvez até todo mundo se levantando contra Israel, é o que mais se aproxima. Então, voltando, o noivo, e isso é o mais aceito, ele ia enviando essas moedas. Quando completasse as 10 moedas, tá? Nunca ele enviava uma vez por semana, poderia enviar cada um mês, cada 2 meses, nós não sabemos detalhes, tá? Os rabinos com certeza sabem, ok? Então, quando ela tivesse as 10 completas, é como se ela já estivesse sabendo que a data do casamento se aproximaria. Essa é uma possibilidade. Tá? Sendo assim, é possível que ela tenha colocado as dracmas em uma corrente ou no pescoço, ou nessa imagem aí como um lenço sobre a testa, que também era muito usado. Tanto no pescoço quanto na testa. Aqui eu só estou trazendo detalhe histórico. Nós, daqui a pouquinho vamos voltar à questão espiritual da parábola. Então ela poderia ter atado as moedas em uma tira de pano que era usado para enfeitar o seu penteado, como essa imagem aí. Tá? A corrente poderia ter se quebrado ou desnatado o nó do pano, resultando que ela, em ambos os casos, perdeu uma das suas moedas. A história não conta como que ela perdeu a moeda, tá? Independente de como ocorreu, o fato é que a perda de uma das dracmas causou grande ansiedade da personagem. E aqui lembrando, gente, que 100 ovelhas na cultura hebraica, 99 você está chegando num limite X. 100 significa que você alcançou aquele limite, que é 10 mais o infinito, 10, 0. Tá? Podemos olhar para uma questão de numerologia, né, nas duas parábolas, ou nas três parábolas? Podemos. Eu não sei se seja esse o caso, tá? Mas tanto aquele pastor que perdeu uma ovelha valoriza aquela ovelha para completar o rebanho, quanto essa mulher que perdeu uma e vai atrás dela, tá? Como eu falei. A questão mais séria aqui, amado, é o seguinte: aquele pastor poderia ter se contentado com 99 e essa mulher poderia ter se contentado com 9. É isso que eu estou tentando falar. Talvez Deus quer te dar algo mais, mas você está na sua mediocridade cristã se contentando com 9 coisas. Então precisamos entender que a mensagem central da parábola anterior é a mesma dessa, da ovelha perdida. E será também a parábola do filho pródigo, a restauração daquilo que se perdeu. Essa é a mensagem. É o Senhor restaurando aquilo que se perdeu. A ovelha perdeu-se por displicência, né? O filho perdeu-se por deliberação e a dracma foi perdida por descuido. Então, nós falamos isso aqui na primeira entrada, que foi domingo passado, domingo retrasado, desculpa. Nós falamos sobre isso, né? Explicamos como é que a ovelha se perdeu, como é que a dracma se perde e como é que o filho se perde. Então, é apenas repetindo com outra frase, né? Se você tem acesso a YouTube, você tem o estudo anterior. Então, Jesus usou um ser racional, o filho pródigo, um ser irracional, a ovelha, e um objeto inanimado, uma dracma, para mostrar o amor e a misericórdia do Pai. Tá? Jesus mostrando nessas três histórias o amor e a misericórdia do Pai. É o Pai, né, o amor de Deus que foi atrás da minha vida e da sua vida, mesmo eu tendo me desgarrado, e esse desgarrado rebanho é rebeldia, é revolta, é qualquer coisa inadequada, tá?
a questão da dracma, né, o amor do Pai, a misericórdia do Pai, me procura dentro da minha própria vida, dentro dos meus achismos, né, me levando a entender e compreender e me libertando da religiosidade. Eu repito, há muitas pessoas presas em religiosidade. Nunca esqueço uma vez uma pessoa que foi para a França, e aí eu falei, nossa, você foi no Louvre, né, no museu? E ela disse, pastor Silas, eu nunca colocaria o pé lá, porque o que tem lá são obras satânicas. E começou a falar tanta coisa. Eu falei, minha irmã, para com isso. Você olhou para a Torre Eiffel? Ah, eu olhei. Foi construída por homens que não tinham o poder de Deus. Aquela Torre Eiffel é satanista. Ela está apontando ainda, está dando de dedo no Deus. Então ela quase que acreditou, mas aonde que eu quero chegar? É a dracma. Pessoas presas em liturgias, religiosidade, e às vezes até deixando de viver, né, aquilo que o Senhor tem. E o filho pródigo é o amor do Pai, que nós vamos falar domingo que vem. Então essa dracma, ou moeda, né, em algumas tradições mais atualizadas, era valorosa porque é um símbolo do ser humano que se perdeu, ou religioso que se perde em sua religiosidade. Tá? Então, como eu estou falando aqui, podemos ter duas representações. Eu colocaria uma terceira, meu amado. Sabe o que pode representar essa dracma hoje? As pessoas que estão recebendo o título, né? Nicodemos, o pastor Nicodemos, da presbiteriana, e outros cunharam esse termo, parece que ele está proliferando, o desagrejado. Então parece que as pessoas estão aceitando esse termo com a maior naturalidade, o desagrejado. Meu amado, o desagrejado é uma pessoa que não foi curada na sua alma. É uma pessoa que tem rancor do pastor, rancor de pessoas, rancor talvez dele mesmo. O desagrejado pode ser também uma pessoa que quer continuar no pecado, e para ela poder continuar no pecado, ela tem que justificar que a igreja está errada. Então, como se ela falasse assim, eu não estou tão errado assim. Por isso que tem pessoas que, entendem bem o que eu vou falar, ficam até felizes quando ela descobre que um pastor pecou ou caiu num pecado. É como se ela estivesse falando assim, não, se o pastor que é homem de Deus pecou, então eu também posso pecar. Então, para mim, o desagrejado não é aquela pessoa que quer o conforto de casa, que não está conseguindo ir no templo, né, em comunhão com os santos por alguma questão, tá, corriqueira. Ou porque o marido não é cristão, ou porque a mulher não é cristã, ou porque eles têm dificuldade. Então ele deixa de se locomover até o templo, questões pontuais. Questões pontuais. Tá? Eu consigo entender essa pessoa, mas sempre que ela tem uma oportunidade, ela está procurando estar conosco. Eu estou falando daquelas pessoas que deliberadamente colocam no coração uma mágoa, uma aversão, tá? Uma racionalização cognitiva, argumentos para dizer para ela mesma e para tentar convencer o outro ou os outros que estou decepcionado com a igreja. Tá? Teve uma pessoa na consagração né, que nós tivemos no passado, muitos visitantes, né, e eu falei, e aí? Eu não estou em igreja nenhuma. Eu estou decepcionado com a igreja. Eu falei assim, mas está no pecado? E aí ainda fica bravo, porque a leitura que eu faço é de uma questão de justificativa. Eu quero justificar porque eu quero ficar naquele conforto. É que nem a questão dos dízimos, tá? Muitas pessoas, eu não vou dar o dízimo porque eu não sei a transparência financeira, não sei o que está sendo usado. Você é fiscal de Deus, você é administrador de Deus? E muitas vezes isso é uma desculpa para não dar. Aí eu não dou mais o dízimo porque eu me decepcionei. Meu amado, uma das coisas que meu pai, quando ele estava em vida, ele falava, Silas, o dízimo é algo entre você e Deus. Segundo, você como pastor tem uma responsabilidade a mais. Porque Deus vai olhar, porque é o zelo de você para a casa dele, para com a casa dele. Tá? Consequentemente, para com a minha casa, porque o pastor vive vamos colocar o salário que entra na igreja, isso é óbvio. Tá? Mas é uma questão de motivação, o que está por detrás, como é que você está fazendo isso, tá bom? Então, da mesma maneira que essa mulher tomou todas as medidas para encontrar a dracma por causa do seu valor, precisamos entender o nosso grande valor para Deus. Ele não desiste de nos amar. Eu acho fantástico isso, meu amado. Tá? O amor de Deus é tão grande que cobre tudo, perdoa tudo e permite que sejamos seus filhos amados por toda a eternidade.
Eu coloquei em vermelho aqui. Porque se nós pararmos aqui, sabe o que é isso? A hipergraça. Tá? A hipergraça, sabe o que significa? A pessoa que está para ali, ó. O amor de Deus é tão grande pela minha vida que cobre todo pecado, não importa o que eu fiz. O amor de Deus me ama por toda a eternidade. Verdade. Mas olha o que está escrito em vermelho: diante de um verdadeiro arrependimento e de mudança. A hipergraça tirou o arrependimento. Pastor, o que é hipergraça? É um movimento que começou nos Estados Unidos, está chegando no Brasil, tá? Muitos pastores nas redes sociais estão pregando isto. Tá? Há um livro famoso no Brasil de um americano, nem vou, o Evangelho Maltrapilho, tá? E o autor coloca assim: quando eu chegar lá no céu, o Senhor não vai perguntar o que eu pequei, o que eu fiz de errado, se eu fui um adúltero, beberrão. Ele vai abrir os braços e dizer: vinde, filho amado. Eu sei o que o autor quis dizer com a frase. Mas o que essa frase criou de pessoa? Então eu posso continuar no pecado porque Deus é amor. Eu já escutei pessoas dizendo: não, Deus é amor. Não acredito no inferno, pastor. Porque Deus não é tão cruel assim. Ué, se você não acredita no inferno porque Deus não é tão cruel assim, por que você vai acreditar só nas Nova Jerusalém porque Deus é tão bom assim? É muito mais fácil as pessoas aceitarem o amor de Deus do que a justiça de Deus. Então, isso é algo que eu e você precisamos estar pensando, tá, meu amado? Esse Gaspar Fon, aí eu nem vou arriscar a pronúncia esse alemão, Cristo varre a casa para encontrar a alma perdida. Deus, eu penso que ele procura, né, na minha vida aquilo que se perdeu. O Senhor comparou o seu ofício com um pastor que procura sua ovelha perdida, e em seguida também compara com uma mulher que procura aquilo que se perdeu, ou dona de casa que procura sua moeda perdida, pois a sabedoria, a graça e o poder de Deus são vistos nessa mulher. Tá? Sabedoria em tomar prudência, sabedoria em acender uma lanterna, sabedoria em varrer a casa, ou seja, a mulher, ela teve uma estratégia, ela não saiu apenas atrás. Ela teve toda uma estratégia para achar. A mulher nessa história representa o Espírito Santo, procurando o perdido com a candeia da palavra de Deus. Tá? Pastor, como é que eu posso voltar a ter uma vida com o Senhor? Comece a ler a Bíblia. Comece a ler os evangelhos, comece a ler as cartas de Paulo. Eu sempre recomendo começar pelo Novo Testamento, até porque é uma questão mais da igreja primitiva, não que o velho, eu já disse que não existe velho nem novo, existe a palavra de Deus, e nós precisamos compreender essa verdade. Então, na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a mulher então vai à casa em busca da dracma perdida. Então, a mulher, ela vai fazer tudo para encontrar essa dracma. Como Deus, através de Jesus, ou através do Espírito Santo, tem feito tudo para encontrar a mim e a encontrar a você também. Ao encontrar a dracma perdida, a mulher desejou repartir sua alegria com as amigas e vizinhos, afinal o dracma estava novamente guardado em segurança. Uma da ênfase dessas três parábolas, né, da ovelha, da dracma e do filho pródigo, como eu disse, e eu enfatizei, é uma festa no céu cada vez que eu e você nos posicionamos. Por isso eu disse e repito que essa festa não acontece apenas quando eu e você aceitamos Jesus. Não existe uma única festa. Para mim, cada vez que você sai da tua zona de conforto, vai lá na casa do Senhor, cada vez que você lá no culto se entrega para Deus, cada vez que você chora diante do altar, cada vez que você fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, cada vez que você fala: Senhor, eu tenho dificuldade no meu coração, nos meus pensamentos, eu tenho luta comigo mesmo, eu tenho dificuldade com o pastor Silas, que é muito raro, né? Alguém ter dificuldade comigo. Tá? Eu tenho dificuldade com o pastor Silas, eu tenho dificuldade com aquele irmão da bateria que toca muito forte, eu tenho dificuldade. Cada vez que você fala: Senhor, eu estou aqui para dizer das minhas dificuldades, dos meus preconceitos, das minhas barreiras relacionais, eu estou aqui para dizer: eu quero cura, Senhor, eu quero cura, Senhor, eu quero cura, Senhor. Nesse momento há uma festa no céu. Tá? Cada vez que você senta ali, faz as contas e fala assim: nossa, esses 10% aqui é do Senhor. Nossa, mas esses 10% aqui não, é do Senhor. Aí você ou manda para a conta da igreja, ou você põe no envelope e leva lá, ou você manda para aquela conta do Banco do Brasil que nós administramos algumas coisas mais pessoais da igreja, linkadas, né? Não importa como que você vai fazer, é aquele momento que você coloca aquele valor lá, e aí você fala assim: isso pertence ao Senhor.
há uma festa no céu. Então, esta festa no céu, meu amado, ela acontece de N maneiras. Tá? Não é só quando eu e você encontramos a Jesus. O clímax da parábola do dracma perdido ocorre exatamente nesse ponto. Quando esta festa, tá? Tem que tirar os 10% sem fazer as contas. Exatamente isso. O problema é que todo mundo faz as contas, né? Tá? É um ato de fé. Eu sempre falo que na questão do dízimo, só para fechar essa linha de pensamento que a Isa colocou ali, não é matemática. Né? Eu e você nunca venceremos a Deus no que Ele pode dar para nós. Deus sempre dará mais. Tá, ok? Então o clima dessa parábola está onde? Não na ovelha perdida, mas exatamente, amém, tem que pedir sabedoria para administrar 90% sim, mas exatamente no achado, quando a coisa é encontrada. Então, nos dias em que essa história foi contada, havia um costume que funcionava como aliança entre os noivos, como eu já falei, estou repetindo, para enfatizar isso, tá bom? Então, o noivo dava de presente colar contendo 10 dracmas para a noiva, que atestava para a sociedade, então, que aquela mulher, né, a mulher que recebeu, que poderia ser dada uma de cada vez, ou poderia ser dado o colar inteiro, que deixava à mostra o colar quando transitava pelas ruas, que estava comprometido. Isso era uma espécie de aliança de noivado, tá bom, amado? Então, havia feito uma aliança com uma pessoa que seria seu futuro marido. Tá? Uma vez que essa corrente estava perdida, porque o elo perdeu uma, tá? Essa aliança tinha sido quebrada. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? É uma ênfase, é claro, na questão da aliança aqui e tudo mais, mas só para você entender um pouco, certo? Então, a mulher não ficou apenas lamentando a perda da dracma, ela tomou medidas práticas para encontrá-la. E aqui é importante, ela não ficou chorando o que aconteceu, mas ela foi e saiu da zona de conforto, colocasse. Então, ela acendeu a candeia. As casas na Palestina não tinham tantas portas e janelas como as de hoje. Tá? Às vezes tinha uma janela só, às vezes tinha uma porta só, uma de entrada e uma de saída, tá? Não sei se vocês sabem. Tanto é que aquela mulher que entra na casa de Simeão, de Simão, né? Que se joga aos pés de Jesus, ela entra pela porta da entrada. Ela não tinha como entrar pelas portas do fundo, porque não tinha como dar volta. Então tipo assim, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, primeiro, ela acendeu a cadeia. Segundo, ela varreu a casa. Ela tirou muita coisa do lugar, levantou muita poeira, fazendo uma verdadeira faxina em toda a casa. Ou seja, ela confiou, ela se jogou nessa procura. Ela foi atrás, acreditando, talvez orando ou não, mas acreditando que ela iria encontrar. Terceiro, ela procurou diligentemente a dracma até encontrá-la. Ela não deu uma varridinha qualquer. Tá? Ela foi atrás, ela falou, não, eu quero, eu vou encontrar, eu vou fazer tudo. Então, tipo assim, é isso que está aqui. Então, vamos lá. Ela foi meticulosa, ela foi perseverante e ela foi atrás do que era seu. Talvez a meticulosidade que Deus espera da minha vida e da sua vida seja, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado por ti. Agora, o que é ser usado por Deus? Aí vem o que eu comecei o estudo de hoje, que eu falei que eu iria pegar aquele tema. O que é ser usado por Deus hoje? Que muitas pessoas só querem ser usadas por Deus cantando, lá na frente, lá no altar. Esquece que ela pode ser usada por Deus dando um sorriso para o irmão. Acaba o culto, meu amado, em vez de sair ou conversar com as pessoas que é do teu ciclo de amizade, né? Você ir assim atrás daquelas pessoas próximas. Desculpa, pessoas que você não conhece, desculpa, tá? Seja bem-vindo, que bom te ver aqui. É a primeira vez? A pessoa, não, já é a terceira. Nossa, me desculpa. Não repara, mas que bom, que bom. Amado, talvez você foi chamado para ser o sorridente da igreja. Talvez você foi chamado para perceber, né, que alguma coisa não está legal e dizer, pastor, está muito gelado. E talvez a gente trabalhar, que gelado eu vou até retirar isso, porque gelado aquela igreja sempre está. Eu sempre falo assim, ainda bem que está gelado fisicamente, mas não está gelado espiritualmente, né? Porque é complicado isso. Mas vamos lá. Pastor, no que eu posso ajudar? Agora os adolescentes estão com encontro, tá? A cozinha, Laís, onde que eu posso ajudar aqui? Tá? O Rogério, a Viviane, a Juliane, né? O Jussier, que estão, o Gabriel estão na frente, mas esses estão na frente, né? Do Ministério de Adolescente. O que eu posso ajudar? O Ministério Infantil, né? Você acha que as crianças vão lá atrás para não atrapalhar o culto, para brincar? Elas fazem um pouco de barulho ali, porque a acústica nossa, ainda até aquele armário eu achei que ia diminuir, não diminui tanto. Mas amém.
Entenda que eu vou falar, tá? Eu prefiro as crianças brincando, louvando a Deus até forte lá atrás do que ficando em casa, tá? Mas às vezes falta professor. Então, o que que é servir ao Senhor? O que que é servir ao Senhor? Você vê, eu tenho tantas pessoas de TI na igreja e às vezes dá um problema no data show, ninguém fala, pastor, eu vou vir essa semana, eu vou aprender a mexer. Tá? Às vezes está desconfigurado alguma coisa. Pastor, eu vou aprender. Eu gostei muito da Lívia, né, a filha da Gabriela e do Marco Aurélio, que ela sentou lá e começou a mexer junto com a Fabiana Kemi, junto com o Ramon, nas apresentações. Tá? E tem sido fantástico. Ela foi perseverante. Tem gente que começa a caminhar, começa a fazer uma campanha de oração, vai, e parece que a bênção não chega, pronto, desiste. Meu amado, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Tá? Eu repito o que eu já disse aqui. Tem pessoas que se ganhar muito, fica idiota. Tem pessoa que da noite para o dia Deus trazer uma riqueza X, a pessoa fica idiota. Então, não é por aí. Tá? Muitas igrejas depois da pandemia não tem ministério infantil. Não, não tem mesmo. E algumas igrejas até eu tenho conversado com alguns pastores, eu falo, amado, eu disse uma frase que eu vou repetir, tá? E até falei, acho, se eu não me engano, para o Jussier ontem. Olha, os adolescentes e o Ministério Infantil, agora estou acrescentando o Ministério Infantil, é a próxima geração. E a minha pergunta para os pastores é que geração que nós vamos deixar? Entendeu? Entenda que eu vou falar, amado. Vamos abrir um pouco aqui, tá? Como está o nosso horário, tá bom. Eu tenho dificuldade até com crianças que vão na igreja levando brinquedo. Silas. Eu tenho dificuldade, às vezes, quando as pessoas entram na igreja, ficam conversando, eu penso que, às vezes, falta uma conscientização de que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus está presente. Então, eu não estou dizendo que você tem aquela reverência sacramental, litúrgica, mas você entender que ali, naquele momento que nós estamos com a igreja, está na casa de Deus. E que o teu filho precisa entender que ele está indo para a escolinha bíblica, que chama Ministério Infantil, tá? E é uma escolinha bíblica que vai falar. Ah, mas por que elas pintam? Porque criança gosta de pintar, meu amado, mas é depois da lição. E aí, pô, eu poderia ficar falando aqui, mas seja perseverante. A Isa colocou falta professores, e falta mesmo. Uma das grandes dificuldades do Ministério Infantil é professores. E eu vou dizer uma coisa: quando eu entrei no seminário, tá, em 1978, e um pastor falou, Silas, eu quero que você venha trabalhar na minha igreja como seminarista. Eu era batista, tá? Ah, eu achei que eu ia dar aula para os jovens, para os casais, para os adultos. Afinal de contas, eu era um estudante, né, um bacharelando em teologia, como ele falou. Não, você é um bacharelando em teologia. Olha que nome bonito, né? Então eu quero que você venha na minha igreja. Quando eu cheguei lá, ele marcou uma reunião, ele falou, Silas, o Ministério Infantil. Eu falei, Ministério Infantil? Falei, Silas, se você um dia quer ser pastor, comece pelo Ministério Infantil. Comece olhando ali aquelas crianças, aprenda a falar a linguagem das crianças e para as crianças, que você vai conseguir falar para qualquer faixa etária. E ela foi atrás do que era seu. Muitas pessoas desistem do que é seu. Eu repito, se contento com 9 coisas, tá? Vamos trazer para coisas materiais, depois para espirituais, materiais primeiro. Talvez Deus está querendo dar um apartamento fantástico. Não, mas não precisa de tanto. Talvez Deus está querendo trazer uma casa fantástica. Não, não precisa de tanto. Talvez Deus está querendo trazer um carro bom. Não, não precisa de tanto. Talvez Deus está querendo trazer uma promoção. Ah, não, mas vai aumentar a responsabilidade, ué. Não dizia o tio do Homem-Aranha, do Peter Parker, conforme aumenta o poder, aumenta a responsabilidade, com certeza. Tá? Então tem pessoas que acham que ser humilde é andar num carrinho. Ah, meu amado, eu ainda quero ter um carro automático, eu quero ter um carro bom, e eu não vou ficar vaidoso, né? Eu vou olhar para aquele carro assim, quando eu entrar naquela rondon assim, dirigindo, e o carro indo quase que sozinho, eu dizer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Então são coisas, meu amado, que aprenda comigo, aprenda a ter o melhor, tá? Hoje eu tenho um dos melhores computadores, consegui, tá? Algumas bênçãos, tá? Por quê? Porque eu sei que Deus tem o melhor. Eu não vou ficar com o mediano. Eu quero o completo. E na questão espiritual? Ah, meu amado, talvez Deus está querendo te levar ali na frente para você receber. Aí você levanta a mão, de novo, alguém que está ministrando, vem aqui na frente, aí você vai. Ah, mas aquela pessoa está lá, não gosto dela. Ah, o pastor Silas hoje entrou aqui, nem me cumprimentou. Nossa, o Jussier, quando eu cheguei, estava
de cabeça baixa lá. Ele nem me cumprimentou. Não, eu não vou lá na frente, não. Eu vou ficar aqui. Meu amado, talvez Deus está dizendo, olha, eu tô aqui, mas eu não vou até aí, não. Você vem até aqui. Tá? Eu já abri as portas fechadas, agora você caminha. Tá? Talvez as pessoas estão sentindo aquele impulso de, na hora do louvor, se ajoelhar. Ou ir ali na frente do altar, se ajoelhar. Entendeu? E aí, de repente, a pessoa... Não. O que, que as pessoas vão pensar? Meu amado, eu já me joguei ali, já deitei ali em cima. Eu tô nem aí. Um dia Deus mandou pegar o talite, eu me cobri na hora do culto. Fiquei com o talite na cabeça. Ah, o que, que as pessoas vão pensar? Não sei. O que eu tô preocupado é que Deus, se Deus, né, vai olhar para mim ou não, ele olha, mas estou preocupado em Deus falar o seguinte: meu servo bom e fiel, você se entregou por completo. Então está aqui o que estava faltando para você ter as 10 dracmas espirituais, né, na sua vida. Está aqui, meu filho. Já você se alegrou. Meu amado, quem acompanha Monte Hebron sabe disto, né? A nossa luta em casa, sem, tivemos períodos sem carro, tivemos período onde o Celestino emprestou um veículo para nós, bem simplório, até brincava, porque, pô, Celestino tem, mas eu tenho intimidade com ele. Então, quem nos acompanha sabe disso, sabe o quanto que Deus realmente, o quanto que nós lutamos, o quanto que passamos necessidade, jamais, mas o quanto nós vivemos pela fé. Aí, de repente, Deus fala assim: Silas, eu estou abrindo as janelas dos céus para a tua vida agora, tá ok? Eu falo: não, Deus. Ah, não, eu falo: Deus, pode abrir mesmo. Aliás, não abra, escancara. Escancara, em nome de Jesus, tá bom? Então, pense nisso. É dessa maneira que devemos procurar aqueles que se perdem e se desviam, e também os projetos que Deus tem para nós. Tá? Saindo da zona de conforto, acendendo a lamparina e varrendo toda a casa, tá? Estão refletindo. Um fato ainda digno de nota é que a dracma se perdeu dentro de casa. Muitos também estão perdidos dentro da igreja, coisa que eu estou enfatizando desde o começo, esse estudo. Então, vamos fazer um resumo aqui, tá, amado? Primeiro, as 10 moedas representam a humanidade. Ok. Então, nós podemos jogar agora para uma outra interpretação, tá? A moeda perdida, né? A perdida, o pecador, tá? Lembrando que esse pecador não é que não tem Jesus. Porque o que é a palavra pecado? Errar o alvo. Por isso que eu coloquei aí o alvo, tá? O que é o alvo de Deus para a minha vida? Aí que está o negócio, meu amado. Vamos supor que o alvo de Deus para a tua vida seja você ser um professor da escola bíblica dominical no ministério infantil. Seja um ajudador dos adolescentes. Seja um ajudador na cozinha. Esse é o alvo de Deus. Ah, mas Deus, pastor, que alvo mais michuruco. Né? Mas que esse alvo aí não tem algum título, porque as pessoas querem título hoje, né? Tem algum título, tá? Meu amado, Deus vai te abençoar no alvo que Ele estabeleceu para a tua vida. Então, por isso que errar o alvo, a palavra errar o alvo significa amartia, que é traduzido por pecado. Então, pecado é errar o alvo. Vamos supor que Deus quer te prosperar financeiramente para você ser bênção na igreja, tá? Ah, mas eu vou dar o dízimo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu amado, para com isso. Para com isso, tá? Não erre o alvo que Deus tem para a tua vida, tá? Porque você nunca vai dar a mais do que Deus possa te dar. Isso é fato, tá? Talvez o alvo que Deus tem para você, que, né, pastor, começou esse grupo de oração na quinta-feira. Tá? Eu até falei com a Elizabeth para incluir a Conceição, que eu sei que ela gosta de orar, né? É enviado o link, se você puder, ore. Ah, não tá sendo apresentado pedidos. O grupo de quinta-feira é um grupo específico para orações específicas, tá? E vai ser bênção na vida de todo mundo e vai refletir na igreja. Pastor, mas eu tenho orado, eu sou do Ministério Inteiro, eu já escutei isso. Eu fico orando para tantas pessoas, eu fico orando por tantas coisas e eu não tenho tempo para orar para as minhas coisas. Falei: meu amado, o que você plantar no mundo espiritual nunca é perdido. E eu falei para ela: e eu então? Eu sou pior que você. Porque às vezes eu fico orando por tantas coisas da igreja, por tantas inquietações no mundo espiritual que Deus me coloca, que quando eu vou orar por mim, pela Ângela, pela Cadija, pelo Marco, naquela época a Cadija era solteira, por eles, ela estudava aqui, né? Quando eu vou orar por eles, já está quase amanhecendo um dia, já estou cansado e às vezes nem dá tempo, mas eu sei que Deus conhece o meu coração. E eu sei que Deus levanta intercessores da minha vida. Deus levanta intercessores na minha vida, tá bom? Então nós precisamos
pensar nisso. Outra coisa, a vela acesa é o evangelho e a graça de Deus, né? Que é aceso num lugar para... Quantas vezes, quando começa o culto, eu posso dizer que a vela se acende ali para Deus realmente procurar o melhor de nós para Ele. Para Ele. Tá? Não, o mundo do coaching fala, tenha o melhor de você mesmo, seja a tua melhor versão. Não. Deus quer a nossa melhor versão, o nosso melhor para Ele, para Ele, para Ele. Então, mas nós oramos em casa, amém, com certeza. Aí ora mesmo, eu tenho pessoas da intercessão que ora pela minha casa, sempre, eu sei disso, a Isa, a Nancy, aquele grupo Aniceia, tá? A Vó Suzy fazia parte, a Vó Suzy agora está lá recebendo os pedidos para apresentar. Chegou lá da Monte Hebron aqui, ó, é do pastor Sila, né? Não é assim, mas é apenas figuradamente pensando assim, né? Eu cometi um pecado no velório da minha mãe, acho que eu contei aqui, não sei, que eu cheguei lá quando teve uma hora, estava tudo vazio, né? Acho que eu já contei. Estava só eu e ela, assim, eu cheguei bem no rocinho dela, assim, estava só o corpo, é claro, eu brinquei, falei, ô mãe, quando você chegar no céu, você vai gritando, Vó Suzy de Uberlândia, quem é a Vó Suzy de Uberlândia? Encontra ela, porque essa velhinha gostava de mim, acho que até mais do que a senhora gostava de mim, porque não era possível, entendeu? E eu brincava brinquei com isso. Pedi perdão já, tá, amado? Porque isso aqui não é bíblico, não. Vamos continuar aqui, tá? Então, e varrer a casa significa purificar o coração, entendeu? As nossas cadeiras aí tá mesmo, viu? Tá mesmo, viu, Isa? Não só reservando as cadeiras, mas como eu acabei de falar, tá? Agora, se ela encontrou minha mãe mesmo, agora, o pastor Silas, eu era vizinho dele, mas vamos. Nós já estão viajando, que vamos voltar aqui. Então, assim, o que é o resumo dessa parábola? Para nós encerrarmos, esse é o último slide, tá? As 10 moedas representam a humanidade, a perdida eu e você, o pecador. A vela acesa, o evangelho, a graça do Senhor, que sonda nossos corações, que nos procura diariamente. E varrer a casa significa purificar o coração. Cada vez que você vai lá no altar de Deus, cada vez que você abre e estenda as tuas mãos no louvor. Ah, pastor, mas o que é o louvor? Meu amado, eu quero que você entenda que nós estamos encerrando aqui. O louvor é o varrer a casa. Tá? O louvor é varrer a casa. A vela acesa é a palavra cantada. Tá? Pregada, desculpa, né? É pregada. Mas presta atenção, Deus não vai colocar algo limpo numa casa suja. Então, o louvor é aquele momento que você fala, Deus, eu vou me purificar, eu vou limpar a minha casa para que venha o novo do Senhor. E nós estamos agora, dia 24 de setembro, na mudança do calendário bíblico. Meu amado, não vamos discutir isso, eu sei que nós somos um calendário gregoriano, etc., mas pela fé nós vamos profetizar essa virada, tá? Que Deus trabalha com símbolos, com sinais, né? Deus trabalha com tempos e estações. Deus trabalha com tempos e estações. E a estação que está chegando agora, da letra Gimel, tá? É uma estação de juízo, mas ao mesmo tempo é uma estação de viagem, de comércio, de empreendedorismo, que é o camelo. Tá? Mas ao mesmo tempo é uma estação de juízo. Tá? Então não sei se será um juízo da igreja, porque o julgamento começará para a casa de Deus. Isso é uma questão escatológica, tá? Mas é algo para eu e você pensarmos em nome de Jesus. Amém, amados? Então, encerrando aqui, que Deus nos abençoe. Domingo que vem nós vamos estar estudando a parábola do filho pródigo, que vai fechar essas duas parábolas que nós estudamos até aqui. Esteja na casa do Senhor hoje, tá? Se puder estar conosco, se permita, né, uma entrega sem religiosidade diante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu encerro aqui, tá? Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que, acima de tudo, naquilo que Deus tem para nós, seja trazido à existência em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe em nome de Jesus.